Agora da economia brasileira, porque a previsão da inflação para 2024 caiu para um patamar abaixo de 4%, segundo o Boletim Focus, que foi divulgado hoje pelo Banco Central. E sobre esse tema, vamos conversar agora com o Ricardo Baliciero, que é doutor e professor de economia do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia. Muito bom dia, Ricardo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os telespectadores. Ricardo, na semana passada houve uma frustração, né? O mercado apostava numa redução da taxa dos juros, mas nós tivemos notícias importantes em relação a uma trajetória, felizmente, aí de queda da inflação, um maior crescimento, inclusive, estimado para o PIB. Como é que o senhor avalia toda essa situação a partir de agora? Novas críticas, evidentemente, ao Banco Central, mas quando o Brasil poderá, de fato, aí, ter essa redução que possa trazer também um maior alívio, evidentemente, para a nossa economia? Bom, já se esperava que não haveria redução de taxa de juros na reunião do Copom da semana passada, né? O que causou um pouco de estranheza ao mercado foi o tom do comunicado, né? Embora a ata será divulgada nos próximos dias, mas se esperava um tom um pouco mais otimista do ponto de vista da sinalização do início do processo de flexibilização da taxa básica de juros já para o segundo semestre. Isso vai acontecer, Marcelo, né? Isso parece que está precificado, né? O próprio Boletim Focus do Banco Central hoje demonstra isso, né? Já mostrando uma Selic aí mais próxima de 12%, né? Lembrando que ela está em 13,75%. Então eu diria que a decisão em si não foi surpreendente, mas o que causou um pouco de mal-estar foi exatamente essa frustração do comunicado, que de resto pode ser corrigida pela ata que será divulgada ao longo dessa semana. Ricardo, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Ricardo, bom dia, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Um número que chama a atenção é essa expectativa que foi colocada no Boletim Focus da taxa de juros permanecer em 12,25 ao final de 2024. Isso demonstraria que essa expectativa de redução de juros, na visão do Banco Central, ela tende a ser uma redução menos acentuada do que se imagina, pensando numa redução de 1,5 ponto até o final do próximo ano? Olá, Cristiano, bom dia, a satisfação é toda minha, né? Eu tenho a impressão que o Banco Central brasileiro, é natural que essas críticas ocorram, viu, Cristiano? Porque hoje, eu sempre digo, né, quer dizer, é a primeira vez, né, que nós temos no Brasil uma transição de dois governos de linhas bastante diferentes, né, do ponto de vista político, com um presidente de Banco Central que tem mandato. É a primeira vez que isso acontece. Então é claro que o presidente Lula só pode criticar o presidente do Banco Central, né? Uma vez que ele não pode criticar o ministro da Fazenda, porque seria obrigado a demitir o ministro da Fazenda. Mas o fato é que nós temos alguns resultados muito concretos da nossa economia, principalmente no que tange ao controle da inflação, o que pesa muito favoravelmente ao Banco Central, né? Então vamos lembrar que enquanto alguns países, como a Argentina, que acabou de ser mencionada, a própria Turquia, né, a própria União Europeia, estão enfrentando dificuldades inflacionárias, aqui no Brasil nós estamos num processo claro de desinflação. Os números para 2023 são positivos, indicam essa trajetória declinante para 2024 e para 2025. E isso se deve muito ao trabalho que está sendo feito pelo Banco Central. Não pode-se criticar que a taxa de juros é um pouco alta, que ela deveria cair num ritmo mais acelerado, mas o fato é que o Banco Central tem um dado concreto e um entregável muito importante para a nossa economia, que é exatamente uma trajetória declinante da inflação num momento em que nós temos problemas inflacionários em boa parte do mundo, né? Então, eu acho que o Banco Central aí tem uma gordura positiva no que tange ao comportamento convergente da inflação para a meta, principalmente a partir de 2024. Agora, Ricardo, nessa semana nós temos uma reunião do Conselho Monetário Nacional. Há uma expectativa que o governo poderia mexer em relação à sua meta de inflação. Ela não é crível, segundo o governo, poderia ampliá-la.
Qual que é o recado que o governo, se o governo fizer isso, passa justamente aí para o mercado? Olha, tomara que o Conselho Monetário Nacional não faça isso, né? Por quê? Porque depois de 3 anos difíceis, né? Vamos lembrar que os 3 anos em que não se cumpriu a meta de inflação, quer dizer, 2021, 2022 e possivelmente 2023, são anos atípicos, né? Por quê? Porque são anos em que nós temos uma desaceleração econômica muito forte por conta da pandemia e uma reaceleração que acabou naturalmente gerando um desalinhamento de preços, né? Então, não é o momento de se repensar numa situação como essa, não é hora de se mexer em algo que tem funcionado nos últimos 24 anos, né? Vamos lembrar que o sistema de metas de inflação existe desde o início do segundo mandato do presidente Fernando Henrique e funcionou bem. Foram poucos os anos em que o país não cumpriu a meta de inflação. Então, mexer nisso agora, num momento em que nós ainda estamos saindo de um processo difícil, que foi exatamente o processo de pandemia, não parece a medida mais adequada. E mais do que isso, projetando 2024 e 2025 com a inflação dentro da meta. Portanto, mexer nisso agora me parece que causaria aí um ruído desnecessário. Ricardo Balistiero, eu peço para você acompanhar conosco, né, uma fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, Fórum Jurídico lá em Lisboa, que ele fala justamente da reforma, que é um tema, claro, muito importante para o país. Por favor, então nós vamos ouvir agora o presidente da Câmara. Na semana de 3 a 7 de julho, a Câmara dos Deputados, democraticamente, aberta à sua população, chamando a todos, possa fazer um debate justo, amplo, para que nós tenhamos uma reforma tributária que vise facilitar, simplificar, dar mais transparência e segurança jurídica para o país. Ricardo, essa é a expectativa do mercado, então, que haja aprovação na reforma, o texto é bom, vai trazer de fato benefícios para o país, ou a gente fica com medo e que a gente vai pagar a conta mais uma vez? Não, eu tenho a impressão que o texto é bom, né? Assim como a reforma da Previdência, a reforma tributária, ela avançou bastante nos últimos anos, né? E eu diria que ela está madura. Ela não foi votada no governo Jair Bolsonaro por conta de todas as dificuldades. Primeiro que o anterior governo tinha com a Câmara, né? Enfim, o governo não tinha uma base parlamentar, acabou entregando o governo para o Centrão, enfim, teve muita dificuldade de avançar em pautas importantes, né? Então amadureceu muito nesses últimos anos, né? E o Arthur Lira, né, em que pese todas as questões aí políticas envolvendo o presidente da Câmara, mas ele é um presidente da Câmara muito ligado, principalmente aí ao mercado, né? Então, é interesse do presidente da Câmara destravar uma reforma importante como essa, né? Então, como ela foi bastante discutida, ela foi bastante amadurecida, eu tenho a impressão que há uma condição muito favorável para que no segundo semestre nós tenhamos essa reforma tributária efetivamente implantada no país, o que vai dar muita racionalidade e vai melhorar muito o nosso sistema tributário, que primeiro é muito confuso e segundo é altamente regressivo. Quando ele é confuso, fica muito difícil, né, para que as pessoas e as empresas consigam operar sem grandes custos, né? E quando ele é regressivo, ele acaba onerando proporcionalmente mais as pessoas com menor renda e menor patrimônio. Portanto, se essas duas deficiências forem corrigidas, eu diria que nós conseguiríamos avançar muito, né, para que a gente possa, inclusive, abrir ao Banco Central a possibilidade de reduzir a taxa de juros mais rapidamente. Cristiano Vilela. Ricardo, nós temos aí a expectativa, conforme você já vinha dizendo, né, da aprovação da reforma tributária esse ano ainda. Nós temos também a expectativa agora de aprovação do arcabouço fiscal. Nós temos o país caminhando para um certo controle da inflação, a inflação aí no patamar de 5% ao ano, com uma tendência de queda ainda um pouco mais. Você entende que o governo Lula poderá fechar esse ano de 2023, com um saldo positivo na economia? É essa a expectativa? Essa é a expectativa, né? O governo conseguiu avançar muito em muitas questões. Existia lá no mês de janeiro ainda muitas dúvidas
em relação ao perfil do Congresso Nacional, as dificuldades que o governo talvez enfrente na Câmara, mas talvez isso esteja mais restrito às questões de costumes, né? Enfim, por quê? Porque nós temos um governo de centro-esquerda e um parlamento mais de direita, né? Então, talvez nessa pauta o governo tenha algumas dificuldades. Mas do ponto de vista econômico, não, né? O governo já conseguiu avançar muito, o ministro Fernando Haddad tem se mostrado um articulador muito hábil, tem uma relação muito boa com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco, então me parece que as questões econômicas devem avançar sem grandes dificuldades, tanto na Câmara quanto no Senado, começando pelo arcabouço fiscal, que é um substituto para o teto de gastos, que vai possibilitar aí uma previsão do crescimento das despesas e, evidentemente, receitas suficientes para que não haja nenhum desequilíbrio, nenhum aumento da dívida, né? E depois a reforma tributária, né? Então, me parece que, do ponto de vista econômico, o saldo de 2023 será muito positivo para o governo. Conversamos com o doutor e professor de economia do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, o Ricardo Balistiero. Muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado, Marcelo, Cristiano, um grande abraço a todos, boa semana. Para o senhor também.